sem internet, estava com medo de a gente ter que adiar essa live. Tudo bem, Fabiana? Tudo bom, e você? Ainda bem que o mundo conspirou a favor. Pois é. Né? Então, eu estava te apresentando. Ele é instrutor de Integral Yoga Hatha, nível básico, intermediário e Raja. Raja. É o nível mais alto, né? O nível... Assim, o Raja Yoga é a parte da filosofia, né? Digamos assim. Muito legal. Então vamos falar bastante disso aqui. Eu queria começar falando assim do dualismo cartesiano da biomedicina, né? Do que a gente tem na biomedicina ou na saúde, aí, entre aspas, hoje aqui no Ocidente, né? Esse dualismo cartesiano de corpo e mente, né? Que ainda é preponderante isso em toda a área de saúde. E as críticas a esse dualismo, né, geraram em 2006 o SUS, trazendo para o SUS, né, o SUS trouxe para ele as práticas integrativas complementares, né? E muito assim, em função das doenças crônicas, né, da dificuldade de cura das doenças crônicas, do alto custo da medicina tradicional, né, principalmente no que diz respeito à doença crônica, né, o paciente ali internado e volta e vai e volta, e as iatrogenias médicas, né, os erros médicos, digamos assim. Isso. E esses três juntos são a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Tá? Só para você ter uma ideia na dimensão que isso leva, né? Em termos de saúde ou de doença. Aí práticas como o Ayurveda, meditação, acupuntura e o yoga foram trazidas, né, para as práticas integrativas complementares. O SUS agora trabalha com algumas dessas medicinas tradicionais, né, como a medicina tradicional chinesa. Isso. E o que elas têm em comum são a filosofia, né? Os braços da filosofia, como a cosmologia, que é o famoso da onde vou, da onde venho, da onde vou, para onde vim, né? Da onde vim, que é a origem e evolução do universo. Isso. A ontologia, que é a metafísica da filosofia. Deixa eu fechar aqui, que tem um caminhão aqui. Caminhão passando. Um caminhão. E a epistemologia, né, que é o estudo da estrutura dos métodos do saber, né? Então, todas essas práticas têm isso em comum, né, da existência do sujeito, unem corpo, mente, espírito e o meio, né, de forma integral. Então, eu queria que hoje, agora com isolamento social, um tapetinho resolve a questão do exercício físico, que nós dois somos educadores físicos e preconizamos isso, né? A gente fala que exercício e dieta cura até dor de cotovelo, né? Né? E aí a gente fala, poxa, faça exercício. Que exercício? A yoga é uma prática que leva a um esforço físico, tem uma instrução na parte respiratória, né, com os pranayamas, os exercícios respiratórios, tem a meditação incluída na prática, né, da Hatha, e aí eu queria que você falasse um pouco disso, dos benefícios físicos que vêm sendo estudados. Eu vi que tem pouco material, poucos artigos que falam disso, né? Eu vi muita coisa do Tai Chi, mas da Yoga eu achei muito pouca coisa. Eu queria falar da sua prática, né? Já que você está há muitos anos, contasse um pouquinho da sua história e dos benefícios da Yoga. Ok. Então,
Você já me apresentou, mas para contextualizar, né, eu poderia falar que eu, ainda na graduação em Educação Física, eu já comecei a estudar yoga. Então, tá totalizando hoje mais de 7 anos, já vai fazer 8 anos que eu estou estudando. E dentro desse estudo, quando eu comecei assim, como praticante, fiz um curso que era só para praticar mesmo, para levar para a vida, e depois eu fiz um curso de formação de professores. Então, eu comecei a dar aula, é o curso que você está fazendo, né? Isso. Aí eu comecei a dar aula e depois, isso foi em 2013, 2014 eu fiz o de formação, em 2016 eu fiz o intermediário de Integral Yoga Hatha, né? Lá em Belo Horizonte. E aí depois, quando foi em 2018, eu resolvi fazer o de Raja Yoga, que complementa com essa questão de colocar em prática. Eu falo desse jeito, mas é um pouco mais profundo do que isso, né? Isso aí é só uma Imagina que sim. superficial para a gente... Seria vivenciar a filosofia, né? Quase isso, né? Uhum, isso mesmo. Então, a gente teve esse curso em 2018, um ano de intervalo do módulo 1 para o módulo 2. Então, em 2018 a gente fez o módulo 1, em 2019 a gente fez o 2. E com o Swami, né, Swami Ramananda, lá dos Estados Unidos, que mora dentro de um ashram lá, né? Então, assim, eu tenho estudado bastante essa questão e eu trabalho com essa parte da anatomia, né? Para o pessoal ir contextualizando aí. Eu vi uns nomes aqui conhecidos. Boa noite para o pessoal aí, né? Então, eu tenho estudado bastante e eu sempre fui uma pessoa bem cética, né? Sempre busquei essa questão científica também nas coisas. Então, por isso, eu sempre busquei artigos sobre essa questão. Como eu estudo anatomia, eu busco alguma coisa relacionada, né, à ciência moderna. Eu mesmo, dentro da minha experiência, dentro dos meus estudos, eu tento explicar o yoga por esse lado da ciência moderna para as pessoas. Somos parecidos. Então, assim, as pessoas, a gente vive numa sociedade ocidental, então as pessoas elas têm muito desse negócio, né? Mas isso aí é bom mesmo? Isso aí dá certo? Funciona? Tem alguma publicação científica, né? As pessoas se questionam muito isso. Então, como eu trabalho com essa parte, com essa área da educação física, eu sempre trago alguma coisa relacionada e comento. Às vezes, dentro da minha aula, eu falo, ó, essa postura é boa para trabalhar esse músculo que é bom para isso. Né? Então, eu trago toda uma parte técnica também ali dentro disso. E aí, para a gente entender o yoga como uma prática holística, né? A gente tem que entender que o yoga ele não é só fazer as posturas. E a gente tem que entender também que o yoga, o objetivo final do yoga é a meditação. Então, a gente não consegue separar as duas coisas, porque yoga é meditação. Então, a gente pratica yoga para conseguir praticar meditação. É uma coisa sempre integrada com a outra. E essa questão do Raja Yoga é trazer um pouco daquela filosofia milenar para o seu dia a dia e a partir daí você melhorar a sua convivência com as pessoas, melhorar a forma como você enxerga o mundo, melhorar a sua percepção, né, sobre você mesmo, o seu autoconhecimento, buscar o seu autoconhecimento. Então,
é todo complexo e demanda assim alguns um pouco de aprofundamento, né, para a gente poder compreender isso. Mas as pessoas veem mais a parte dos asanas, que são as posturas, né? Então, isso é como se fosse a pontinha do iceberg, e aí ali para baixo, uma parte que a gente não vê, aí tem toda essa questão da filosofia, toda a questão da meditação, dos pranayamas, que vão te ajudar ali de uma forma mais holística, né? Digamos assim, de uma forma mais sutil, a trabalhar o seu corpo, trabalhar os corpos sutis, né? E trabalhar a questão energética, né? Os chakras e tudo mais. Posso fazer um comentário assim bem ocidental, né? Que além da formação na Integral Yoga Hatha, eu estou fazendo uma formação de terapia haitiana também, né? E Reich foi discípulo de Freud, eles se dividiram, é uma terapia de uma abordagem corporal, né? Visa muita respiração. Então, o que o Reich disse? O Reich disse que há couraças no seu corpo físico que vêm da sua carga mental, digamos assim, né? Algo que aconteceu na sua amamentação e que deixou uma couraça ocular, digamos. Eu tenho uma couraça cervical por querer carregar o mundo nas costas, por exemplo. Ou quem tem uma dor lombar crônica não se sustenta emocionalmente na vida. Então, é mais ou menos por aí, né? Sim. E ele fala em carga e descarga, né? E eu praticando yoga aqui na minha casa, de repente fiz um asana, que é para quem não sabe, o cachorro de cabeça para baixo é como se você fica num V. Aqui estão suas mãos, aqui estão seus pés, o seu quadril está aqui em cima, né? Você faz essa posição de V. Eu estou no asana e, de repente, eu comecei a tremer, a chacoalhar. E comentei isso no curso, no sábado, e alguém falou, comigo também aconteceu isso. O que é isso? Né? É o teu corpo querendo descarregar uma energia, a energia do celular, da televisão, do computador, a cabeça pensante, meu Deus, como será que vai acontecer? Olha só essa política, o político tal, a posição tal, troca de ministro. Então, tudo isso vai criando uma carga que teu corpo não dá conta. Né? Então, eu acho que a parte do asana, né? Como é que você vai meditar com teu corpo borbulhando, chacoalhando? Não tem como, né? Exatamente. E o asana seria isso para fazer essa descarga energética, enfim, que o Reich chama de orgon, né? Assim, tanto nessa questão, numa questão mais física, né, onde a gente, por exemplo, está cheio de tensão ali muscular, está com nódulo de tensão, está com falta de força, falta de flexibilidade, tanto nessa questão física, porque, por exemplo, aqui, se eu trabalhar meu corpo físico aqui, eu vou conseguir sentar numa postura meditativa, né? Tanto isso quanto a questão energética também, porque uma prática de yoga, principalmente integral yoga, que eu estudo, né? Energiza todos os chakras, energiza o corpo inteiro. Então, vai te ajudar a descarregar essas energias negativas aí para colocar energias positivas, né? Então, isso tudo, se a gente parar para pensar, tem toda uma relação. Dentro da filosofia milenar, tem uma relação entre a questão do chakra e o seu comportamento. Então, isso que você falou, o problema aqui na cervical é carregar o mundo nas costas, né? Isso aí pode estar relacionado com o chakra cardíaco, com o chakra da garganta, né? Que pessoas, por exemplo, que têm problemas aqui na região da garganta, elas costumam engolir muito sapo, né? Que a gente costuma falar. Então, a pessoa fica com muita energia negativa aqui nessa região, e ali
tá, a cervical ela acaba tendo algum problema ali naquela região. Ou tireoide aqui, né? E a pessoa geralmente que não tem um autocuidado, a pessoa geralmente ela cuida mais das outras pessoas do que de si própria. Então, ela tem um pouco de. Ela falta um pouco de energia no chakra cardíaco, e isso vai fechando essa região aqui dos ombros. Fecha aqui, né? E aí ela pode ter um problema, uma dor nas costas também. E pode ser relacionada a isso. A gente pode explicar dessa forma também. Eu cuido muito dos outros e não cuido de mim. Então é como se tivesse pesado, né, as suas costas. Então é como se você estivesse carregando o mundo nas costas. E, assim, tem muita gente aqui do yoga, mas também tem algumas pessoas aqui que não são do yoga, não sei se praticam, mas que não... Explica um pouquinho pra gente, assim, fala dos chakras, o que são centros, são vórtices de força energética, é isso? Chakras? Explica um pouquinho pra gente o que são os chakras, fala um pouquinho de cada um, só para situar um pouquinho. Ok. Os chakras, a palavra chakra, ela significa vórtice, né? Ou roda. Então, a gente entende como se fosse assim. Por exemplo, eu tenho o chakra aqui no meio das sobrancelhas, que é o terceiro olho, e ele está em volta dessa região da minha cabeça, né? E lá no núcleo dele é que, na verdade, seria o centro de energia, né? E aí esse centro de energia lá dentro, e essa energia vai ficar circulando aqui nessa região dessa roda. Isso dentro dessa filosofia milenar tem, inclusive, em várias filosofias, né? Na medicina ayurveda, na medicina chinesa, na acupuntura, todo mundo trabalha com essa questão dos chakras. E é como se fosse relacionado também aos movimentos que você faz com o seu corpo, os seus pensamentos, as suas ações, as suas palavras, e tudo isso está relacionado com a energia dos chakras. Então, a gente tem o primeiro chakra, que é lá embaixo, na região do assoalho pélvico, que ele está relacionado com a terra. Então, é como se fosse a sua ligação com o plano físico, né? Com a terra. Aí, o segundo chakra, que está um pouquinho para cima ali, ele está relacionado com a reprodução. Então, o terceiro chakra está relacionado, que é o plexo solar, que está próximo da região do estômago. Ele está relacionado com a questão de alimentação, né, do cuidado ali, da sobrevivência. Então, tem gente que fica vivendo só nesses três primeiros, que são os três chakras básicos, né? Então, é uma roda de energia que está ali, ela é sutil, então a gente não consegue ver, né? Algumas pessoas são clarividentes, né? São mais sensíveis, sensitivas, elas podem conseguir sentir alguma coisa relacionada, né? Quanto a isso, tem muita coisa que é divulgada, e tem várias linhas de pensamento diferentes, mas todas chegam mais ou menos nessa mesma conclusão, né? E as pessoas às vezes chamam de aura, às vezes falam que é energia, às vezes chama de prana. Então, nós temos um campo eletromagnético, né? Desde lá do Antigo Egito, lá nas pirâmides tem várias cenas, uma pessoa fazendo uma imposição de mãos, né? Tem o jorei, tem o reiki, tem o passe magnético dentro do espiritismo, enfim. Tem uma gama de tratamento de energia anímica, que é eletromagnética, que foi a que o Reich mediu, e chamou de Orgon,
né? Então, cada um chama do nome que lhe... Cada um... porque, assim, são várias línguas diferentes, né? Que é onde foi criado cada filosofia aí, cada conceito. Então, na verdade, é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Até no yoga a gente fala que a verdade é uma e os caminhos são muitos. Então, sempre São tem, muitos. né? Sempre tem a verdade ali no meio e tem aquela questão de várias filosofias diferentes, mas que estão falando a mesma coisa, né? Então, Exato. dentro do yoga, a gente fala muito disso porque o yoga trabalha com essa questão ecumênica, né? De não estar relacionado a nenhuma religião, mas de aceitar todas, digamos assim. Então, se a gente for procurar lá nos primórdios dessas filosofias, a gente vai ver que tudo está falando a mesma coisa. Que tudo está falando sobre energia e tudo mais, né, com cada um com um nome diferente, e só que no final das contas as coisas são tudo chega no mesmo lugar, né? Então eu parei no terceiro chakra, né? Então esses três primeiros eles são os chakras básicos, eles são relacionados à sobrevivência, né? Sobrevivência, buscar o alimento, buscar a reprodução, né? É a questão de viver mesmo. Tem gente que a gente percebe que a pessoa ela só vive para viver, né? Ela só vive para sobreviver. A preocupação que ela tem é ganhar dinheiro, comprar o mantimento, criar os filhos e pronto, né? E não tem problema nenhum com isso, né? A partir do quarto chakra, que é o chakra cardíaco, aí já começa a transcender, porque os chakras superiores, eles estão mais ligados com a questão espiritual do que com a questão física. Então, o chakra cardíaco é essa roda de energia nessa região do coração, do peito, que está relacionada com o amor. E aí a gente pode amor chamar incondicional, né? de amor incondicional, né? E o amor próprio também. Então é o chakra que te liga com os outros seres, com a natureza e que te liga com você mesmo, né? Então já é uma questão mais transcendental. E aí a pessoa vai desenvolver energia nesse chakra, por exemplo, quando ela for mãe, porque ela vai sentir um amor incondicional pelo filho, né? E a maioria das pessoas acaba ficando nessa, né? Que cuida muito do filho, mas não cuida de si próprio. Então ela pode ter uma disfunção nas energias desse chakra cardíaco, né? Aí o próximo, que é o da garganta aqui, ele está relacionado com a comunicação. Então, a comunicação numa questão assim de se comunicar bem, né, ter uma boa oratória, saber se expressar com as outras pessoas, você falar e as pessoas entenderem exatamente aquilo que você queria falar, e também com empatia, de você entender o que as outras pessoas querem falar, né? Esse chakra é o chakra da verdade? Também. Na Sahaja, eles têm essa visão desse chakra como sendo o chakra da verdade, né, da palavra da verdade. Isso, exatamente. Então, a pessoa que engole muito, né, e não fala, ela pode ter um problema relacionado a esse chakra. E tem gente que é o contrário, então ela tem um excesso de energia nesse chakra, então ela fala muito. E aí... E que também vai ter energia desorganizada, né? Desorganizada. Então, essa pessoa pode ter um problema também relacionado lá no futuro, relacionado a essa questão da energia desse chakra, né? E assim, eu estou falando, mas eu já vi vários casos. A gente fala pelo que a gente leu,
Mas aí, quando a gente começa a conhecer as pessoas, a gente vê e fala, caramba, Só realmente... confirma, né? Só confirma. Aham, isso mesmo. Né? O sujeito que tem o peito assim, que tem o chakra cardíaco desabastecido, digamos assim, sofre infarto, né? Exatamente. Ou tem um problema cardíaco, tipo angina, né? Sopro, né? Alguma coisa desse tipo. E você vai ver no comportamento da pessoa, ela costuma se comportar dessa forma, né? Você vê que ela concentra tudo aqui, nessa região. Uma vez eu tinha uma aluna que ela tinha problema com a alimentação, que ela não conseguia controlar a alimentação, então ela ganhava peso. Ela tem diabetes e ela tem problema lombar. E aí, o que está relacionado? É o chakra do estômago, né? E a lombar está ali naquela região e o Tá ali pâncreas na está ali região. naquela região, né? E está relacionado ao diabetes. O diabetes dela é o tipo 1. Então, acaba que assim, tudo que está em volta ali fica desordenado, né, de alguma forma. E aí a ciência moderna não consegue explicar isso do ponto de vista que a gente está falando, porque ela não consegue encontrar o chakra, né? A gente não consegue enxergar e aferir ali o chakra através dos aparelhos, dos equipamentos modernos, né? Da ciência moderna. E aí a gente sobe, subindo, a gente tem mais um chakra aqui, que é o do terceiro olho, e ele está relacionado com essa questão da forma de enxergar o mundo, né? De enxergar o mundo de uma maneira diferente. Porque a pessoa que tem esse chakra energizado, desperto e tudo mais, ela consegue ver que o mundo não é só isso, que a vida não é só isso, né? E que a partir daqui a gente está vivendo uma experiência humana para a gente evoluir e a gente não se identifica com esse corpo, com essa personalidade, com o nome, né? Isso tudo Essa não é a verdade, né? Não é a verdade com V maiúsculo, né? Uhum. Tô bebendo um chazinho aqui, ó. E assim, a níveis mais elevados, né, de energia nesse chakra, no terceiro olho, a pessoa pode desenvolver uma sensibilidade. Ela pode enxergar coisas, ela pode ouvir coisas, ela pode ser clarividente, né? Ela pode ter sonhos, premonições aí, que estão relacionados com isso, com esse chakra. E aí o último chakra, que é o coronário, que fica bem no topo da cabeça aqui, ele é um chakra que te liga com o espiritual. Da mesma forma que o primeiro lá te liga com um plano físico, o último te liga com um plano espiritual. E aí, nesse caso, é uma questão assim de você saber entender, é um negócio assim bem complexo, porque cada pessoa, cada filosofia vai falar de um jeito, né? Mas basicamente é você entender o que é Deus. Retratam a mesma coisa, né? Exatamente. Então, assim, basicamente é você entender o que é Deus, ou o que é a energia divina, ou o que é, né? E aí depende da filosofia que a pessoa segue, né? O que é Alá, o que é Jeová, o Jesus, né? O que Então, é a lei, né? A lei da vida, né? A lei da vida, da organização da vida. uhum. E aí, a partir desse chakra, você compreende isso, né? Compreende o propósito, um propósito maior, né? Compreende seus porquês, porque você nasceu aqui, qual que é a sua missão no mundo, nessa vida, o que você deve fazer, Qual é o meu e propósito? qual é o meu propósito, exatamente. Uma vez eu li um livro chamado Pai Nosso dos Chakras. Eu não me lembro do título do livro, que eu até dei esse livro.
Uhum. E Jesus era oriental, né? O Ocidente abraçou Jesus, mas Jesus era oriental. E nada impede que ele tenha bebido nas águas lá da Índia. E, Uhum. e esse livro falava exatamente isso, que o Pai Nosso é um chamamento aos chakras. Pai Uhum. Nosso, né? Chama o Pai, né? Que Uhum. estás no céu, santificado seja o vosso nome. Depois vai lá para o chakra básico, o teu reino, Aham. né? O vosso reino, a terra, a Gaia, né? Seja Legal. feita a sua vontade, né? Aham. No chakra, no segundo, aqui na terra, como é feito no céu, o pão nosso de cada dia, terceiro chakra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Uhum. Perdoai, né? Cardíaco, as E- nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Aham. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Isso é muito lindo, né? Você pensar em tudo que você falou Uhum. e relacionar ao Pai Nosso, Isso. É bem é muito interessante. bonito. É muito E bonito. vamos lá, vamos aos asanas, né? Aos movimentos. Então, aqui a gente falou da estrutura energética, né? Do campo energético, digamos assim, que são os Uhum. chakras, né? Eu sei que cada asana está relacionado com um determinado chakra, cada postura tem a intenção de ativar o organizar determinado chakra, é isso? Isso. Aham. Exatamente. Então, a Ana me perguntou sobre a questão dos asanas, né? Das posturas. Então, a gente tem várias posturas dentro do yoga. Essas posturas, elas, cada uma serve para energizar um chakra diferente. Então, quando a gente fala de posturas ali bem básicas, posturas sentadas no chão, posturas em pé, posturas de equilíbrio, a gente está trabalhando o primeiro chakra. É o chakra que está te ligando aqui com a Terra, né? A gente não tem uma postura para cada chakra. A gente tem posturas que trabalham ali dois ou mais. A gente tem posturas que energizam todos os chakras. A gente tem a sequência de saudação no sol, que energiza vários chakras ali também. Então, uma prática completa de yoga, de integral yoga, que é o que a gente tem estudado, né, pelo menos, traz uma energização completa de todos os chakras. No caso, cada postura vai trabalhar um chakra diferente. Então, o que que acontece? A gente não pode pular etapa. Então a gente tem que sempre trabalhar dentro de um ritmo, dentro de uma estrutura, e dessa forma a gente vai levando o nosso corpo, os nossos corpos sutis ali a trabalharem e energizarem os chakras um a um, tá? E aí dessa forma a gente vai evoluindo. Só que essa evolução, ela depende também da nossa evolução como pessoas, porque dessa forma a gente vai modificando as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa convivência com as outras pessoas, e a partir daí a gente consegue realizar as posturas. Então, as posturas, elas têm essa questão também, elas exigem que você também pratique no seu dia a dia, porque exige uma energização dessa região dos chakras, ok? Voltou aí, Ana? Acho que não, hein? Pois é, agora eu estou numa situação chata, eu não estou ouvindo o que você está falando. Eu vou tentar entrar aqui no computador, no Instagram.
Eu, Para eu poder te escutar daqui, só um minuto. eu posso tentar sair e entrar de novo. Pessoal, quem está ouvindo aí, quem está assistindo, se quiser deixar Olá, o... pessoal. Hoje eu tirei o dia para assistir Eu quem não estiver consigo ouvindo assistir o aí, meu próprio. Gente, eu vou ter que sair e entrar de novo, tá? Que eu não estou escutando nada, eu acho que não está gravando. Só um minuto. vamos lá. Ana, você tinha me perguntado sobre os asanas, e Isso. eu estava falando, aí caiu o seu áudio. Enfim, eu vou continuar, e assim, basicamente não existe dentro do yoga uma postura específica para um chakra. Geralmente tem assim, energiza mais esse do que os outros, mas energiza os outros também. Ah, Ou sim, então, ou claro, né? então Sempre trabalha. integral, né? Sempre Aham, integral, né? Tem um foco maior, né? exatamente. Aham. Então, assim, a gente vai notar que dentro do yoga a gente tem que ter uma espécie de estrutura. Por quê? Porque aquela estrutura ela está baseada na capacidade que a pessoa tem corporal de fazer os asanas, mas também no entendimento dela filosófico, digamos assim. E aí a gente vai notar que tem asanas que a gente não consegue fazer porque a gente ainda não conseguiu entender aquela parte da filosofia. Ou a gente não Olha, conseguiu colocar em prática, porque está relacionado com a energia dos chakras também. Então, por exemplo, tem gente que entra na aula de yoga e já quer fazer invertido sobre a cabeça. Mas a invertida sobre a cabeça é a última, porque ela energiza o chakra coronário. E às vezes você entrou na aula de yoga e você ainda nem sabe nada da relação com o chakra coronário, né? Isso nas suas ações, nos seus pensamentos, na sua compreensão de mundo, né? E isso vai te impedir de fazer aquela postura. Você vai ter dificuldade de fazer o determinado asana e isso aí, se você pular essa etapa, você pode ter problema. E aí você pode se machucar, porque tudo tem essa escadinha para a gente ir subindo, né? mas e no Então, caso da pessoa ter uma habilidade física muito grande, ser um ginasta, por exemplo, né? Ele vai conseguir praticar o asana invertido, né? Mas qual o risco que você veria nisso? então, já aconteceu de eu atender um rapaz que fazia ginástica, então ele é muito forte, então ele entrava nos asanas com facilidade, mas ele não conseguia fazer daquele jeito que a gente faz no yoga, com movimentos mais lentos, né, com consciência. E ele entrava no asana, por exemplo, vou fazer uma invertida sobre a cabeça. Ele põe a cabeça no chão, jogava a perna e segurava na força do abdômen. Você não pode jogar a perna, né, para fazer Ah, invertida. Você tem que ir subindo ela devagar. E aí, depois que conseguiu parar lá em cima, manteve a força, manteve a sua consciência ali no corpo, aí sim você está realizando o asana. Porque a asana não é simplesmente, por exemplo, fazer uma posição. Né? Vai muito além disso, porque é uma postura psicofísica. Então a gente está trabalhando a parte física, a questão da força, da flexibilidade, mas a gente está trabalhando o psíquico aqui também, né? O psicológico. E aí, com isso, você vai ligando com aquela questão da meditação, porque o asana é como se fosse uma meditação. A gente tem que estar presente ali. E aí,
se a pessoa pula uma etapa e ela entra no asana com a força, ela não consegue entender, por exemplo, aonde que ela vai fazer mais força. Porque vamos supor, o cara tem muita força no abdômen, no braço, e aí ele entra no asana, só que ele força muito a cabeça no chão. E a gente está falando da invertida sobre a cabeça, né? E não é muita força da cabeça, é mais aqui nos braços. A gente vai manter aqui, né? Cruza os dedos lá atrás, mantém, cotovelo lá no chão, o antebraço empurrando no chão, e a cabeça está só como um terceiro apoio, mas a gente está equilibrando mais nos braços. Então, a pessoa que tem força física e não desenvolveu essa consciência corporal do yoga e toda aquela questão das ações, né, ela pode machucar o pescoço, de uma maneira grave, inclusive. E isso já aconteceu com o pessoal, amigos meus, né, que são professores de yoga, inclusive, que tentaram pular uma etapa e machucou o pescoço. Né? Porque a gente tem que ter essa questão, a gente tem que trabalhar aquela questão dos yamas e niyamas, né? Que é a base para a filosofia do yoga. Eu até estou falando nas lives do meu Instagram, né? Então, se a gente força demais, a gente tem que sempre seguir o caminho do meio. Você não pode fazer corpo mole e falar não consigo, mas também você não pode falar eu consigo, eu sou forte e passa do seu limite. Você tem que sempre ficar no equilíbrio ali. Se o cara é um cara forte, tem bastante força física, ele fala eu sou forte, eu consigo. Mas ele não tem o conhecimento ali, a consciência corporal para fazer da maneira correta. Então ele pode acabar machucando por causa disso. Né? Eu vou só dar um exemplo aqui, que alguém falou assim, não é só físico, tem a parte mental também. Eu diria até mais, não é só o mental, é o emocional e espiritual, né, que está tudo ali integrado. Mas só vou dar um exemplo, vou falar de mim, porque quando você pratica, você sente o efeito daquilo, né? Você sente a realização, você sente a emoção fluir. Eu estava num pior momento da minha vida e fui fazer um asana simples, que é estender os braços para cima e abrir o peito, inclinar um pouco a cabeça, do Hanuman, né? Que é o asana do cardíaco, né? Do amor incondicional, como você falou. E eu estava num processo de perda, de dor incrível, aquilo eu desabei no meio da aula a chorar. Quer dizer, uma prática física, né, que leva ao desenlace emocional, né? Exatamente. E assim, tá tudo interligado, né? Tá tudo relacionado. E isso pode acontecer de várias formas diferentes, né? E os mestres, eles sempre falam isso, que não tem problema acontecer isso, né? Mas depende de como que a gente está naquele momento. Às vezes você estava precisando daquele asana, e justamente por isso desencadeou aquela emoção, né? E eles falam, os mestres falam que o nosso corpo, ele tem esse circuito de energético aqui, porque os chakras eles vão se comunicando entre si através dos nadis, que são as várias linhas que passam ali. Eu não lembro o número direito, mas é mais de 1000 nadis. Mais de 1000 no nosso corpo, e eles ligam um chakra no outro para trocar energia. E a gente tem os 3 principais lá, que são Ida, Pingala e Sushumna, né? Que são os que passam ali na região da coluna vertebral. Que tem um que sobe, tem um que desce, tem um que passa ali no meio, né? E eles vão se cruzando ali. Então, se a pessoa ela pula alguma etapa nessa questão energética, ela pode desencadear um problema
ali nesse circuito, que é como se fosse um circuito elétrico, né? E quando tem algum problema no circuito elétrico, pode dar um curto-circuito, né? E aí, nesse caso, os mestres falam que a pessoa pode desencadear uma doença, por exemplo, por conta disso, né? Um câncer, uma diabetes, alguma coisa do tipo relacionada a esse curto-circuito que deu ali nesse circuito interno de energia, tá? Então, por isso tem essa questão da estrutura. Por isso que tem um asana que é mais basiquinho, facinho, e depois tem um outro que é um pouco mais difícil dele, e depois tem um outro que é um pouco mais difícil, e a gente vai passando, né? Por isso que tem práticas básicas, práticas intermediárias, práticas avançadas, tanto nessa questão dos asanas, quanto na questão do pranayama, dos bandhas, né, que são os selos, e é muito importante a gente respeitar isso. Porque senão a gente pode ter algum problema relacionado, né? Algum problema ali de energia que pode desencadear um problema físico, no caso, né? Então, é um negócio assim que tem... Eu estou até vendo os questionamentos aqui. Né? Tem uma pessoa que falou que a posição do guerreiro ajudou na autoconfiança. Né? Recuperar a autoconfiança. É exatamente isso. Guerreiro, coragem, né? Autoconfiança, exatamente. Você conhece os ritos tibetanos, Ana? E a Cris, acho que é a Cris que está perguntando. Não. Alguém conhece? Se alguém conhecer, pode escrever aqui, tá? De alinhamento de chakra, né? Não conheço. Ritos tibetanos. Tem uma amiga minha que pratica, mas eu nunca conversei com ela sobre isso. Mas eu creio que sim, eu creio que serve para esse alinhamento dos chakras, né? Essa questão de alinhamento energético, tá? E os sons? E os sons, o Om, como é que funciona isso? Qual a importância disso na yoga? Os mantras? Os mantras. A gente tem muita... as coisas são todas voltadas para isso, né? Como a gente pode perceber. Você faz o asana, você energiza todos os chakras. Você canta mantra, os mantras são relacionados a cada chakra também, por causa da vibração. Então, a vibração do som, ela está relacionada com a energia dos chakras também. Tanto que cada chakra tem um mantra para ele, né, que é um som. Então, se a gente pesquisar, depois eu posso disponibilizar para o pessoal algum material sobre isso. Mas, assim, tem um chakra que o mantra dele é Lam. Aí tem um outro chakra que o mantra dele é Yam. Né? E por aí vai. São 7, cada um é um mantra diferente. E eu lembro que o do último aqui é Om. Né? Eu não sei se é o terceiro olho e o último, o coronário, eu acho que são os dois, eles são Om. Né? Então a vibração do mantra também ajuda a energizar os chakras. Então, dentro da prática do yoga, a gente tem várias práticas que te levam para o mesmo lugar. Porque se você pratica asana, você vai se especializando ali em asana, você vai energizando o seu corpo. Se você pratica pranayamas, que são os exercícios respiratórios, né? Você vai energizando os chakras também, você vai levando o seu corpo a trabalhar essas energias, e isso vai te ajudar a modificar também as suas ações do dia a dia, os pensamentos, né? Porque você está trabalhando direto ali nos chakras. A gente tem os mantras, a gente tem a própria meditação, né?
o Yoga Nidra, o relaxamento. No livro dos Sutras, fala que para a gente alcançar um estado que a gente chama de Samadhi, né? Que é a iluminação, tem várias formas. E, por exemplo, uma das formas de alcançar o Samadhi pode ser pelo Karma Yoga, pela ação sem se preocupar com o resultado da ação, né? Sem comer o fruto da sua ação. Então, em qualquer esfera, né? Isso. Em qualquer esfera. Uhum. E assim, no trabalho, na relação pessoal, na relação com o filho, com o pai, com a mãe, exatamente. com o marido, com a esposa. Uhum. Então, assim, a gente tem vários caminhos, né? A verdade é uma, os caminhos são muitos, até dentro do yoga. E tanto que tem os yamas e niyamas, o último niyama é Ishvara Pranidhana, né? Que é render-se à energia universal, a energia maior, né? A Deus, ou qualquer outro nome que você queira usar, né? Para essa energia. Que quando a gente se rende a essa energia, a gente permite que a vontade dela seja feita. E aí, com isso, a gente se ilumina também. Então, tem toda uma questão, né? Eu uma vez estava ouvindo, eu não me lembro onde foi que eu ouvi isso, o sujeito contando uma história que disse o seguinte: se você via um mendigo na rua, você não pode querer ajudar, fazer o movimento de ajuda. Não é que você não vá ajudar, mas você se abster do movimento para que venha do alto a sua consciência qual o caminho a seguir. Que quando você se movimenta, você já perdeu o contato, digamos assim, né? Uhum. O que é muito difícil para a gente, né? Principalmente para nós ocidentais. Né? Você não se mover, não se mova, né? Se ilumine, receba do alto, do universo, de Deus, do nome que você quiser dar, né? A intuição, né? Medite. Uhum. Medite e depois haja. Exatamente. E assim, é uma parte bem difícil que a gente... Porque a gente, às vezes, quer fazer alguma coisa, só que a gente, às vezes, quer fazer pensando na recompensa, entre aspas, né? Porque assim, eu acredito que se eu ajudar as pessoas, eu vou receber coisas boas em troca do universo. E aí, então eu vou ajudar pessoas. Né? Mas se eu estiver ajudando as pessoas só por causa disso, está errado. Então eu teria que ajudar pessoas por ajudar. E sem esperar nada em troca. E essa que é a ideia. Então, esse mover-se aí, ele pode ser mover-se fisicamente, né? Mas pode ser também um mover-se na direção do seu objetivo, que na verdade você não deve ter um objetivo. Você deve simplesmente só fazer. Né? Aquilo tem que se tornar algo natural. Você foi lá, ajudou e pronto. É como se fosse uma rotina. Como se fosse um hábito. Você está falando isso, a gente se surpreende até quando isso vem intuitivamente, né? Eu estava conversando com uma amiga, eu sou espírita, e a gente estava conversando sobre quadros obsessivos, né? E conversando sobre isso, e de repente veio um morador de rua, mas numa situação tão lastimável, tão drogado, e ele não tinha uma perna, andrajoso, e ele estava se arrastando num papelão, sabe? Ele se deslocava assim, se arrastando num papelão. E de repente eu olhei para ele e falei assim: caramba, eu posso fazer uma oração por você, para você? E ele, assim, o olhar dele era, sabe, eu acho que ele nem estava me vendo, mas ele fez assim. Aí eu estendi as mãos, né, naturalmente, não pensei, vou estender as minhas mãos, vou jogar um fluxo de energia nele. Não, foi uma coisa
estendi as mãos e orei um Pai Nosso. Quando eu terminei, a cabeça dele estava no meu colo. Uhum. E isso, cara, você imagina o que isso... Eu não sei se modificou a vida dele, sabe? Mas a minha modificou. A minha com certeza modificou, porque a gente pode... a gente faz muito pouco para uma coisa que é muito. Né? Não custa, né? Assim, a gente... Toda ação tem uma participação do ego. Então, às vezes a gente faz alguma coisa pensando, igual a gente tem visto hoje, muitas pessoas que às vezes está ajudando e aí tira uma foto, uma selfie e posta lá, né? Acabei de ajudar essa pessoa, né? Isso é ego, né? Agora, quando a gente faz de um jeito espontâneo, assim, né? Igual você fez, posso, né? Vou lá, faço uma oração, né? Faço alguma coisa, uma energização ali, um reiki, né? Alguma coisa do tipo, e você desapega daquilo, né? Você, fiz, fui e tal, você sente aquela energia ali na hora, aquilo ali te muda de alguma forma, mas você não queria fazer por causa disso, né? Então essa que é a ideia, é não se apegar ao fruto da sua ação. Então quando a gente faz espontaneamente, faz por fazer mesmo, porque a gente simplesmente acha que é o certo a se fazer, então é isso, essa que é a ideia. Né? São as pequenas pílulas de amor, né? Que a gente vai deixando aí pelo mundo, através do exemplo, através de atitudes que por vezes parecem que são naturais, mas têm um significado grande para o outro, né? Uhum. E às vezes assim, o outro também não percebeu na hora que aquilo ali teve um significado para ele, né? Mas mais adiante ele vai sentir isso, e isso vai modificar a vida dele de alguma forma, né? Isso é muito bonito. Isso é muito interessante. Parabéns, Fabiano, pela escolha de vida que você fez, né? Esse trabalho lindo com a yoga que modifica de forma positiva a vida do outro. Gente, o Fabiano tem umas lives muito interessantes. Você conseguiu postar depois no YouTube também? Consegui. Uhum. Então estão no YouTube dele, é Fabiano Lobo Yoga, como é que é? Do YouTube. O meu canal do YouTube ele é voltado para essa questão da anatomia aplicada ao yoga. Aí eu coloquei os vídeos, mas eles estão como não listados. Então, se a pessoa quiser assistir as lives, ela me chama e eu mando os links. Ok. Porque não aparece pela ferramenta. Porque eu estou focando ele nessa questão, né? Da questão da anatomia, para o ensino da anatomia. Mas em breve eu devo fazer alguma coisa aí relacionada a essa questão prática, filosófica aí também. Né? Porque então, pratiquem yoga, qualquer tipo de yoga, porque isso vai ter um impacto positivo na sua vida, vai te ajudar, como o Fabiano disse lá no começo, o objetivo do yoga é chegar à meditação. Né? Como que nós ocidentais, com a cabeça pensante, cheia de minhoquinha na cabeça, vai meditar, né? Como é que vai meditar? Então, através de uma prática física, centrada, com contato com o próprio corpo, com as próprias limitações, e realizar, tá ali, primeira coisa é se manter no aqui e agora. E é difícil se manter no aqui e agora sem uma abordagem física. Mas aí depois dessa prática, né, a gente vai encaminhando. E meditar 30 segundos, depois 1 minuto, 1 minuto e meio.
Exatamente. Até que se... Ninguém vai virar um guru da noite pro dia assim, né? Vou começar a meditar hoje, vou pôr uma meditação de 30 minutos e vou conseguir fazer. Não, você vai dispersar mais do que meditar, né? Mas, se a gente começar aos pouquinhos, a um pouquinho por dia, igual você falou, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, aí vai aumentando, né? Mas às vezes você vai precisar de uma questão física, né? Um alongamento, um fortalecimento, que às vezes a pessoa está sedentária, né? E aí falta essa questão, falta também essa questão de livrar o corpo das toxinas. Então, para isso, o yoga é importante, né? E a Elísia está me perguntando aqui a minha formação, eu sou formada em educação física, tá? Depois, a live, provavelmente, a Ana vai disponibilizar para o pessoal aí, né? Se ficar gravado, eu não sei. Aí o pessoal pode assistir depois também, né? Fica gravado no Story por 24 horas, mas eu consegui um aplicativo que eu consigo baixar e depois passo para o YouTube. Aham. Tá ok, Legal. gente. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Fabiano, pelo conhecimento. Namastê. Namastê. Namastê.